Beleza, povo? Espero de fato, de coração, que vocês estejam conseguindo contornar essa situação e que muito brevemente a gente consiga se ver pessoalmente outra vez. Saudades, vamos pensar aí que tudo vai dar certo e que logo, logo a gente possa se rever. Porém, enquanto isso não acontece, vamos aqui tentar focar, né, pessoal, e dar encaminhamento ao nosso conteúdo. Nas últimas aulas, o professor concluiu aí aquele conteúdo que nós estávamos trabalhando acerca da parte física do Brasil. E hoje nós vamos entrar num novo assunto. O professor vai dividir esse conteúdo em etapas para ficar mais fácil para vocês conciliarem. E o professor vai começar com a parte de urbanização do Brasil, juntamente com um pouquinho da parte de industrialização quando for possível. O professor vai fazer isso em 2 aulas, tá, pessoal? Nesse primeiro momento apresentando o conteúdo e já explicando alguma coisinha, vai dar um vídeo aí de uns 10 minutinhos, não muito mais que isso, pode ter certeza. E depois, no outro vídeo, o professor vai concluir aquilo que não consegui concluir hoje, para que o vídeo não fique muito longo. Mas vamos lá. O tema, como o professor já disse, é sobre a urbanização do Brasil e tu vais usar o livro impresso, página 127, a partir da 127, e o livro digital a partir da 129, dependendo do livro que tu tens em casa. Como o professor já adiantou, começamos hoje, porém tu vai concluir e entregar só no próximo dia 27 de julho. Semana do dia 27 de julho. Semana que vem. Professor, eu concluí essa semana, já tenho certeza que tudo certo. Posso te mandar? Manda brasa. Certo? Pode mandar para o professor já recebe. Porém, não precisa. E o professor não sugere. O professor sugere sim que vocês esperem a semana que vem a gente concluir essas atividades que não foram concluídas, para que na semana que vem vocês possam ter mais garantias aí de umas respostas mais contundentes, mais concretas, mais corretas, ou com menos dúvidas, pelo menos. Mas vamos lá, vamos às atividades. Para facilitar, pessoal, vocês vão ver que foi mamãozinho com açúcar aqui, essa atividade dessa vez, mais uma vez. Capítulo 11, Urbanização Brasileira. Todas as questões, a maior parte, vamos dizer assim, estão indo orientadas com a página. Por exemplo, para responder o número 1, tu vai consultar na página 127 do livro, ou na 129 do livro digital. Essa pergunta aqui, ela está lá. E além disso, o professor está dando uma dica aqui, ó. Palavra com 11 letras. A resposta para essa pergunta é uma palavra com 11 letras. Mas não para aí. Te acalma, vai ter mais facilidades ainda. Eu sei, estou ficando bonzinho demais. Questão 2, página 129, livro impresso, 131, livro digital. Para responder essa pergunta, tu vai usar uma palavra também com 11 letras. Ah, também, né, professor? A primeira já tem 11 letras. A segunda também tem 11 letras, daí fica fácil, né? Mas nem todas elas vão ser com 11 letras, pessoal. Certo? A terceira aqui, por exemplo, são 2 palavras, com 6 e 13 letras. Vocês vão ver que não tem grande quantidade de palavras que vai se encaixar ali. Muitas delas vocês vão matar assim. Mas eu gostaria que vocês de fato tentassem responder, porque é só assim que vocês aprendem. As dicas o professor dá para facilitar o teu dia, certo? Para ti, já que eu não estou tendo esse contato direto, poder te explicar da forma como eu gostaria, o professor dá essas facilidades aí para que tu consiga facilitar o teu dia, mas tenta responder primeiro, certo? Tira a tua dúvida. Depois tu vai ter a facilidade da palavra. Bom, todas essas questões estão indo com orientação, mesmo aquelas que estão no Desafie-se, está indo com orientação, são questões mais difíceis que tu não encontra no livro. Essa é a diferença, certo? Aqui tem a página do livro. Da 14 a 22 não tem no livro, certo? Essas o professor vai explicar um pouquinho mais, algumas hoje e algumas na próxima aula. Porém, mesmo com toda essa facilidade, o professor ainda está mandando as respostas das perguntas, certo? Das 22 perguntas, o professor está mandando a resposta, certo? Agora ficou fácil. O professor sabe, mas mais uma vez o professor quer chamar a atenção. Usa esse quadro sim, mas depois. Não usa já. Tenta responder primeiro, sozinho, com a ajuda de um colega. Pesquisa, certo? E depois, quando tu não conseguir, aí tu vem ali no quadro, certo? Para ver quais aquelas que tu não conseguiu direito. E o professor vai dar explicadinha em algumas questões que estão aqui, tá? Certo? O professor vai começar hoje
e vai terminar na próxima aula para o vídeo não ficar tão longo. Bom, primeiro, o que é esse tema? É urbanização. O que é urbanização? Que processo é esse? É quando a população da cidade ou a própria cidade cresce num ritmo superior à população do campo ou às áreas do campo. Certo? Quando a população da cidade ela cresce num ritmo superior do campo, ao do campo, a gente tem um processo de urbanização, que está muito atrelado à industrialização. Certo? Surgiu a indústria, depois surgiu a vila, depois surgiu a vila, depois surgiu a indústria, aí aumentou a vila. É mais ou menos esse processo. Claro que varia um pouco, é meio relativo em alguns países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nós não vamos ter essa facilidade para ter todo esse entendimento aqui. O professor vai ser mais objetivo, mas seria isso, urbanização. E a cidade, ela tem o nome de sítio urbano, vocês vão ver que o sítio urbano é uma das respostas que vocês vão ter aí, por isso que o professor vai trabalhar sítio urbano e vai dar a diferença para situação urbana e função urbana. O que seria o sítio urbano? É a base física da cidade, aonde ela surgiu. É numa planície, é no planalto, numa montanha, certo? Onde que surgiu essa planície? É o sítio urbano. Onde é que está, vamos dizer, a malha viária dela? Onde é que está a malha urbana? Ali é o sítio urbano. A situação urbana. Por que ela surgiu ali? Tem a ver com o histórico de influência do surgimento dessa cidade. Por quê? Porque cidade fluvial, por causa do rio. Boa parte de cidades nós temos cidades fluviais. Alfredo Wagner, centro de Alfredo Wagner está bem próximo do rio. Boa parte das cidades do Vale do Itajaí. Certo? Não é à toa que está ali, ó, cidades do Vale do Itajaí. Cidades litorâneas, perto do mar. Muitas cidades brasileiras, várias capitais de estados brasileiros, certo? Especialmente os do litoral, têm as suas capitais dentro dessa área litorânea. Cidades no entroncamento de uma rodovia, certo? Quando a rodovia ela surge, a cidade vai surgindo ali ao redor. Nós temos aí Alfredo Wagner no entroncamento de várias regiões. Nós fazemos parte do Vale do Itajaí, nós fazemos parte da Grande Florianópolis e da região serrana. Nós estamos no entroncamento dessas três regiões. E passam aí rodovias importantes do estado, certo? Pelo nosso município. Se a gente pensar um pouquinho historicamente, a gente vai ver que tem a ver com isso, certo? O caminho das tropas, barracão. Se a gente for procurar um pouquinho de conhecimento histórico do nosso município, tem a ver com isso. Entroncamento de ferrovias, certo? Temos exemplos de cidades que surgiram no entroncamento de ferrovias. E a função urbana? Qual é a função dessa cidade? Uma função comercial. Por exemplo, nós temos bairros de São Paulo que têm uma função comercial muito grande, certo? Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que as pessoas saem de Alfredo para comprar nessas regiões, certo? Não é necessariamente a cidade, mas um bairro lá, conhecido, o professor não vai ficar citando o nome, mas tem comércios muito fortes dentro dessas cidades. Industriais, cidades industriais. Nós temos cidades industriais no norte do território catarinense. Jaraguá do Sul, por exemplo, tem empresas fortíssimas lá naquela região. Cidades administrativas. Brasília, no nosso caso mais próximo aqui, Florianópolis. Ela tem boa parte da administração pública. Turística, não deixa de ser Florianópolis também. Rio de Janeiro entraria aqui. As turísticas históricas, a gente poderia citar aqui. Por exemplo, Ouro Preto, que está ali, o professor colocou. Religiosas, Aparecida. Se a gente for pensar aqui em Santa Catarina, Nova Trento, certo? Onde está o Santuário de Madre Paulina. Bom, isso é para começar. O professor vai ser bem objetivo e bem direto. O professor vai trabalhar dentro desse processo de urbanização ainda, mas o professor vai trabalhar aqui a parte de cidade global e megacidade. Cidade global e megacidade, a diferença é essa. Cidades globais. É aquela cidade que tem toda uma estrutura, certo? Tem toda uma estrutura. Aeroportos, prédios edifícios modernos, sofisticados que cediam uma bolsa de valor, uma infraestrutura moderna de portos, aeroportos, rodovias, certo? Tem toda essa estrutura. A cidade global ela é qualitativa. Ela tem infraestrutura para sediar o aeroporto, para sediar a bolsa de valores, para sediar a sede da empresa internacional, certo? Ela tem essa facilidade para sediar a sede do banco. Bom, a megacidade não tem a ver com isso. A megacidade tem a ver com o tamanho da sua população. 10 milhões de habitantes.
Isso é megacidade. 10 milhões de habitantes. A megacidade tem a ver com isso. Tamanho da população. Não interessa se é rico ou pobre, se tem estrutura ou não. Tem que ter 10 milhões de habitantes. Essa é a diferença. Cidade global é um aspecto qualitativo. Megacidade é um aspecto quantitativo. E para finalizar a explicação da aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar essa parte da urbanização tardia, que caracteriza o Brasil. Por exemplo, certo? O Brasil é um país que se urbanizou tardiamente. Pós Segunda Guerra Mundial, esses dois processos estão atrelados. Tem duas perguntas que vocês matam ali nas atividades. Nome do processo que está associado à urbanização tardia? Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial está associada a que tipo de processo de urbanização? A urbanização tardia. Foram países, cidades de países que se urbanizaram de forma mais tardia, com uma série de problemas. Nós já vamos ver na sequência aqui. Que elas não têm um planejamento urbano, muito caracterizada por pobrezas, por dificuldade na prestação de serviços estruturais, infraestrutura, ela não é tão adequada, certo? Por quê? Como essas cidades elas cresceram a partir da década de 50, Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950 especificamente, esse crescimento de indústrias nacionais tem a ver com o processo de industrialização. Por isso que o professor falou ali, ó, a multinacional começou a vir para esses países, certo? Por uma série de benefícios que eram concedidos, mas começou a vir. E isso gerou um grande êxodo rural. Tal processo está associado à rápida mecanização do campo, as pessoas perderam emprego no campo, muitas vezes. Concentração da terra, essa terra foi para a mão de poucas pessoas. E proporcionou a ocorrência do êxodo rural. Eu não tenho mais emprego no campo. Tive que vender minha terra se eu tinha. Vou procurar uma vida melhor na cidade. Nem sempre vou encontrar, mas fui procurar uma vida melhor na cidade. O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer um processo chamado macrocefalia urbana ou inchaço. A cidade ela não cresceu, ela inchou. O termo macrocefalia tem a ver com isso. Macro, grande, cefalia, cabeça, vamos pensar assim. Que é a parte importante ali, vamos pensar que seja a cidade. Só que ela não cresceu de uma forma natural. Por isso macrocefalia. Urbana, ela inchou. A cidade ela inchou. Ela cresceu para as periferias, ela saiu da área central, foi para as áreas periféricas, muitas vezes formando comunidades mais pobres, com ausência da prestação de serviços. Certo? Que, embora esse termo não seja o mais adequado, a gente deve chamar por comunidades, mas é um termo característico, que é a favelização, certo? Muito comum nas grandes cidades, nos grandes centros brasileiros. Essa macrocefalia urbana ela é comum, ali não tem a prestação de serviço que tem na área mais central, certo? E isso vai gerar o subemprego, que é o trabalhador informal, aquela pessoa que ela não tem o registro na carteira de trabalho. Um exemplo que a gente pode citar aqui é o vendedor ambulante, o camelô, certo? Se a gente pensar em grandes cidades. É o subempregado, ele não tem esses benefícios previdenciários, vamos pensar assim, carteira de trabalho, férias, 13º, constitucionais. Bom, a parte da hierarquia urbana, e a partir dali o professor vai deixar para explicar lá na próxima aula. Beleza, povo? Espero que vocês tenham entendido. Claro que isso que o professor está explicando aqui de forma bem objetiva poderia ser explicado de uma forma bem mais concreta se nós estivéssemos de fato em sala de aula, mas o professor tenta objetivar o máximo possível para não tomar muito o teu tempo também. Povo, um abração, contem com o professor, se tiver alguma dúvida, quer que o professor esclareça mais algum ponto de forma mais particular, não se contenha, entre em contato com o professor, pode contar comigo, eu estou aqui para te ajudar. Um abração virtual, logo logo pode ter certeza que a gente vai se ver pessoalmente. Um abraço.